Mas muitas pessoas escondem um sorriso por vergonha de ter dentes faltando, ou até mesmo evitam lugares públicos. Alguns não conseguem se alimentar corretamente, outros ainda podem ter muita dificuldade de relacionamento social, ou até mesmo amoroso, por falta de confiança em sorrir. Se você perdeu um ou mais dentes e gostaria de mastigar corretamente, sorrir com confiança, a solução pode ser um implante dentário, que pode ser uma alternativa para o seu caso. Os implantes, sob certas condições, podem durar pela vida toda, mas para isso ocorrer, eles devem ser instalados por dentistas altamente qualificados e capacitados. Quem vai explicar para a gente melhor é a especialista em implantes, a Patrícia Schmidt. Vem para cá, doutora Patrícia. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Hoje o implante é uma solução bem razoável. Antigamente era difícil, era quase inacessível, mas hoje é a melhor forma de prótese, né? Certamente. À medida que o tempo vai passando, vão sempre surgindo inovações. E antigamente, pessoas, por exemplo, que perdiam os dentes posteriores não tinham outra alternativa a não ser aquelas próteses móveis. Pessoas que perdiam um único dente não tinham outra alternativa a não ser desgastar os dentes que estavam rígidos, que estavam perfeitos. Às vezes até arrancar um dente do lado para caber a ponte, Exatamente. Né? Então o implante ele vem como uma solução fantástica para esses casos, para casos, por exemplo, de pessoas que perderam todos os dentes e precisavam se contentar com aquele movimento contínuo da prótese total inferior que só quem usa sabe. Como é desconfortável. Exatamente. Então, todas essas são soluções que hoje podem facilmente ser resolvidas com o implante dentário. O implante ele pode durar a vida toda, se ele for bem feito? Se ele for bem feito, sim. Obviamente que é necessário que o paciente que faça o implante, ele venha ao consultório regularmente para fazer as manutenções, mas uma vez feitas as manutenções, sim, ele pode durar a vida toda. E tem contraindicação? Tem pessoas que não podem fazer implante? Não, como eu disse, hoje em dia, cada vez mais técnicas vêm sendo desenvolvidas para suprir, por exemplo, a falta de osso, porque a limitação óssea era um dos aspectos limitadores do implante. Se o paciente ele tiver alguma doença sistêmica, diabetes, isso pode ser um contraindicativo, desde que não esteja equacionado, né? Mas uma vez que a pessoa esteja, mesmo que seja hipertensa, mesmo que tenha diabetes, mas se estiver com a sua saúde sob controle, não há nenhum impedimento. E também a coisa do osso, que antigamente tinha que tirar um osso de não sei aonde, às vezes era incômodo. Hoje até esse enxerto ósseo é mais fácil, né? A gente ainda tem essa hipótese, né, de usar o osso do próprio paciente. Normalmente a gente dá preferência para retirar esse ossinho aqui dessa região do mento, do queixo, mas, enfim, não havendo essa disponibilidade, a gente também pode retirar de outras partes. Mas hoje também existem os bancos de ossos em que você pode comprar esse enxerto ósseo e muitas opções de osso sintético, inclusive. Que é mais fácil, mais tranquilo, menos dolorido. A verdade é que cada caso é um caso, então vai depender muito do tipo de perda óssea desse paciente. Por isso que eu gosto de enfatizar, eu queria até enfatizar aqui no programa, a importância do paciente vir ao consultório fazer uma avaliação prévia. Porque muitas pessoas ligam para a gente perguntando quanto custa o implante. E, na verdade, todo caso ele precisa ser avaliado para que a gente possa passar para esse paciente esse orçamento adequadamente. Vamos mostrar? Olha só, a gente tem ali um antes e um depois que é perfeito, né? Tá vendo? Nesse caso é aquilo que eu falei. Essa pessoa, por exemplo, ia ter que submeter os dois dentes ali, o incisivo central e o canino, a todo um desgaste para poder colocar uma ponte fixa. E com o implante dentário basta... prateadinho, né? Marcando em cima. E aí o implante dentário basta a gente fazer ali, colocar o implante e fica uma coroa independente, facilita também a higienização. As pontes fixas, elas também têm esse inconveniente de dificultar a higienização. Aí a gente tem os pinos, que são de titânio. É um caso de uma prótese total fixa sobre o implante. Então, a vantagem dela é que ela não vai ter o céu da boca, devolvendo para esse paciente a percepção gustativa, melhorando a dicção desse paciente. Porque a dentadura normal, ela tem aquela coisa plástica no céu da boca. Exatamente. A língua fica batendo ali, a pessoa tem um som mais sibilante ao falar, fica meio evidente que ela usa a prótese e ela perde a percepção de determinados sabores. E perde a confiança também, que eu acho pior, né? Que a pessoa fica insegura. Ai, se cair, se a pessoa vir... Sem contar isso, principalmente, como eu falei, na prótese inferior, né? Então, a gente coloca os implantes, a prótese ela é parafusada sobre esses implantes e ela fica colocada aí como se fosse uma prótese fixa, né? Então, essa é uma das melhores soluções que a gente tem
para o paciente desdentado total. Quanto tempo leva a fazer um implante? Porque antigamente também demorava muito, hoje é quase imediato. E esse tipo de prótese ele tem uma grande vantagem, é das poucas próteses sobre implante que não requer aquele período de espera de 5 meses de osteointegração. É o que a gente chama da carga imediata. Logo depois da cirurgia, a gente já tem condições de proceder à moldagem para a colocação da prótese. Isso eu acho o maior sucesso, É né? fantástico. Porque a pessoa já sai com dente, já sai mais feliz, né? Exato. Na verdade, isso é uma outra pergunta corriqueira. O paciente nunca fica sem dentes, né? Mesmo que ele tenha que usar por algum tempo uma prótese total provisória, não há essa possibilidade da pessoa ficar sem dentes durante um determinado tempo. Agora é bom lembrar também, Patrícia, que as pessoas devem procurar profissionais capacitados, que tenham estudado, que tenham prática, para fazer direitinho, né? Certamente. Como eu falei, existem várias variáveis que precisam ser bem analisadas e por isso que essa avaliação prévia bastante minuciosa é fundamental. O planejamento da implantodontia, ele é fundamental para o sucesso do resultado final. A gente precisa avaliar, inclusive, outros dentes, os dentes de baixo, quando a prótese é superior e vice-versa. Então é importante que as pessoas, ao invés de querer saber só quanto custa, que elas realmente façam um planejamento, né, e ver qual que é o caso, como vai ser, quanto tempo vai durar, não é isso? Porque ainda que haja, né, o fator financeiro e ainda, né, como a gente comentou que hoje está bem mais acessível, a pessoa pode parcelar em suaves prestações, mas a gente está falando de saúde. Então, a gente está falando de um tratamento de saúde, não é uma compra de um produto qualquer. E a pessoa, ela deve se dar esse direito de ser atendida adequadamente. Vamos deixar um contato, quem quiser conversar com você, Vamos. quem quiser mais informações, quem quiser entender um pouco mais desse processo. O nosso telefone principal é o 32910935 e a gente tem também o 3275-1449. Então, esses dois telefones estão à disposição para a gente poder marcar e essas avaliações, inclusive, elas são gratuitas. A gente não cobra para incentivar o paciente a vir e abrir aí as suas possibilidades. Que aí a pessoa já vai entender direitinho como vai ser o processo, Exatamente. né? Bem mais tranquilo. Exatamente. Não há nada melhor que um belo sorriso, não é isso? Nada melhor, como você mesmo falou, abre portas hoje em dia, né? E a segurança, né? Eu acho que acima de tudo a segurança, né? Segurança, autorrespeito, felicidade, todas essas coisas pelas quais, afinal de contas, a gente trabalha, né? Isso. Muito obrigada, sucesso. Obrigada para você e para todos os telespectadores. Isso.